Cristo. Boa tarde a todos. Em nome do presidente Guerra e do Conselho de Administração do Grêmio, eu quero saudar o André e o Natan, os dois novos reforços do clube. Desejo que a trajetória de vocês seja muito exitosa, que vocês se incorporem a esse elenco que já demonstra ter muita vontade e mentalidade vencedora. Muito boa sorte para os dois, hein? Obrigado. Show. Vamos lá, então? Tudo bem, André, Natan? Boa tarde, sejam bem-vindos a Porto Alegre. Vocês vivem uma situação um pouquinho diferente de carreira, né? O André começando, ainda vem de um time de menor expressão, o Natan já até com uma passagem na Europa. Vou fazer uma para cada um. Natan, primeiro, como é que foi a negociação com o Grêmio? Como é que foi a tua conversa com o Renato também para chegar ao Grêmio e a tua expectativa, claro? E para o André, tua expectativa, claro, mas, cara, para a tua posição, imagino que seja muito representativo também ter como colega o Luis Soares. Tua expectativa pelo Grêmio, mas também de trabalhar com esse jogador. Boa tarde. Eu fico muito feliz, né, com a oportunidade que o clube me concedeu. O clube que tem uma história linda e esse ano já conquistaram 2 títulos, né? E eu venho aqui com muita disposição. Eu tenho certeza que a gente vai brigar por títulos esse ano. Boa tarde a todos. Primeiramente eu queria agradecer a Deus e agradecer a todos do clube, diretoria, atletas, funcionários que me receberam muito bem. E essa é a oportunidade da minha vida. Um clube gigante como o Grêmio. E eu chego aqui com expectativa muito boa e querendo aprender com todos. E na minha posição tenho 3 exemplos ali que eu creio que vão me ajudar bastante, que são o Renato, o Diego e o Luis Soares. André, até sobre isso, né? A gente sabe que houve procura de outros clubes pelo teu futebol e dentro dos clubes o maior foi o Grêmio. Eu queria saber o que significa essa procura para ti, o que passou na tua cabeça quando disseram para ti, olha, é o Grêmio, tem uma proposta do Grêmio. E Natan, tu vem para uma posição que o Grêmio tem utilizado bastante jogadores, né? O Grêmio joga com 3 meias ali na frente. O que isso significa de oportunidade? E tu vai usar a camisa 7. O Renato falou alguma coisa para ti sobre isso? Sim, eu tive outras propostas de clubes da Série B. E assim, cara, no momento eu fiquei até surpreso, né? Falei, caraca, o Grêmio, por ser um clube gigante de Série A, não esperava no momento que poderia acontecer isso. Eu esperava sim que eu ia chegar na Série A, mas um momento mais pra frente. Mas os planos de Deus ninguém explica, né? E tô aqui agora e procurar fazer o meu trabalho no dia a dia e ajudar o Grêmio da melhor forma. Tu consegue repetir a pergunta? A questão de ter vários meias, né? Uma oportunidade a mais para que tu possa jogar, e a camisa 7, né? Que é histórica do Grêmio. O Renato falou alguma coisa para ti? Olha, em questão de posições de jogar no campo, eu não tenho uma posição assim muito fixa que eu gosto mais de jogar, né? Já joguei de volante, já joguei inclusive de lateral esquerdo com o Diniz também, então questão de posição assim eu não sou muito apegado a isso.
procuro entender o mais rápido possível o estilo de jogo do time e onde o professor Renato achar que eu me encaixar melhor, eu vou dar o meu máximo. E sobre a camisa 7, né, sei da responsabilidade que é. É um número também que eu gosto muito, né? Eu gosto muito do 13 por conta do meu aniversário e a 7 também. E, pô, tô muito feliz de estar aqui, cara. Eu já passei por aqui quando eu tinha 12 anos, né? Tenho um carinho imenso. A minha mãe, pô, gremista doente, então lá em casa agora ela falou, quando eu falei pra ela que eu tava vindo pra cá, ela falou, pô, graças a Deus agora eu vou conseguir usar minhas camisas azul, né? Porque lá não conseguia por causa do Galo, que o rival era o Cruzeiro. Então, pô, lá em casa é uma felicidade imensa todo mundo. Natan, eu queria te perguntar, insistir se nessas 3 posições tu tem uma preferência por lado ou centro e para o André, para ele se apresentar, né? Quais as suas características, como tu te considera um jogador ali de frente, André? Cara, por mim depende muito do jogo, né? E depende muito do que o Renato quiser também. Então, não tenho posição assim, eu prefiro jogar aqui, prefiro jogar ali, que nem eu posso jogar entre as 3 posições ali do meio, posso jogar mais para frente também, isso daí depende do Renato. E ele é um cara muito inteligente, já jogou, pô, foi craque, então isso daí eu tenho certeza que ele vai conseguir colher o melhor. Eu tava agora no último campeonato lá, o catarinense, eu tava jogando de segundo atacante, os primeiros jogos, e depois com a chegada de um meia eu fui para centroavante de referência. E minhas características ali são velocidade, tem uma boa técnica e um bom cabeceio também ali na frente ali. André, eu tive a oportunidade de conversar com o Raul, teu treinador no Ercílio Luz, e ele foi um dos caras que lançou o Firmino no Figueirense. E eu perguntei para ele qual jogador que tu pode comparar o André Henrique. Ele falou que no início da carreira tu é muito parecido com o Firmino. O que tu pode dizer sobre isso e como tu avalia essa comparação também? E Natan, tu falou bastante aí da tua relação com o Grêmio e isso repercutiu nas redes sociais quando teve aquele imbróglio na negociação. O que tu pode falar e o que realmente aconteceu aí nessa tua vinda aos bastidores da tua vinda para o Grêmio? Ele me perguntou qual jogador me espelhava e qual jogador eu achava que eu jogava mais parecido ali. Eu falei que o Firmino, pela questão de sair mais da área, procurar fazer tabelas com os meias. E, cara, é uma comparação meio que muito distante assim, mas eu creio que meu futebol assim, é meio parecido com o Firmino do começo agora. E tenho muito a evoluir ainda para chegar no que é o Firmino. Mas assim, inspiração mesmo é ele assim que eu vejo que eu posso jogar igual a ele ali. E sobre mim, de eu não ter vindo antes, é uma situação que minha esposa tá grávida, né? Inclusive tá de 9 meses agora, a gente tá tentando organizar aqui para ela ter o nosso filho aqui em Porto Alegre, né? E a questão era que, sobre dar a notícia, nosso primeiro filho, a gravidez dela corria um pouquinho de risco também. Então, isso daí acabou atrasando um pouco na apresentação, mas desde o momento que apareceu a oportunidade eu falei que eu queria vir. Como falei, eu já tive passagem por aqui, tem vídeo, foto, eu tenho um carinho imenso pelo clube, né? E, pô, quando eu falei mesmo pra minha família, ó, surgiu a possibilidade de ir pro Grêmio, lá em casa era 100% pra vir. Natan, bem-vindo ao Grêmio, primeiro para ti. Eu queria te perguntar sobre não só o posicionamento no campo, que eu acho que é uma coisa que, obviamente, todo mundo vai querer conversar contigo aqui sobre isso, mas também sobre a ideia de jogo do Renato, né? Porque hoje o Grêmio joga num 4-5-1, como queiram, um 4-2-3-1, sem pontas. E tu é um cara que vai servir muito bem também para isso, para um time que toca bem a bola. E tu é um cara que gosta também de estar próximo sempre da bola. Isso também foi uma coisa que contou bastante na tua escolha de vir para cá? Com toda certeza, né? Eu já acompanhava os jogos do Grêmio, então eu sei que é um time que gosta muito do jogo curto, né? Um time que é muito entrosado também, então com as características que eu tenho, né? Eu tenho certeza que eu vou me adaptar o mais rápido possível e vai desenrolar, a coisa vai ser legal. André, bem-vindo ao Grêmio também. A gente já falou dessa relação que tu vai ter com centroavantes, realmente diferentes. Tu citou até o Renato aí como centroavante, ele era um cara também de lado de campo em algum momento. E tu falou que jogou nas duas, né? Claro que tu é um cara mais alto, tem uma ideia mais de centroavante mesmo, mas já chegou a ter uma conversa com o Renato sobre um posicionamento dentro de campo e sobre tu ser uma referência também, porque
O Grêmio já falou aí, o próprio Calef já disse que a ideia é tu ser realmente o reserva direto pro Soares nesse primeiro momento. Queria que tu falasse um pouquinho dessa responsa também, né? Assim, o grupo me abraçou muito bem e me deixou leve assim pro dia a dia, nos jogos também. Rapaziada, muita gente boa e falou pra mim jogar solto, não trazer peso. E assim, chego pra ser reserva dele, né? Mas ali eu gosto de jogar mais saindo da área, indo fazer tabelas. Mas o que o professor Renato me pedia ali eu vou fazer. Tanto que ele conversou com a gente ontem, falou para não fazer nada de diferente, usar as nossas características. E eu vou procurar usar as minhas características dentro do estilo de jogo dele, que ele pedia. Natan, boa tarde. Bem-vindo a Porto Alegre. Vou fazer a primeira para ti. Tu foi campeão de Campeonato Brasileiro, foi campeão de Copa do Brasil e recentemente, depois na entrevista coletiva, depois do título do Campeonato Gaúcho, o Renato disse que o Campeonato Brasileiro é o grande objetivo para essa temporada. Como tu acha que tu pode contribuir, não só dentro do campo, mas pela experiência de ter conquistado essa competição para o grupo conquistar esse título em 2023? Olha, o Campeonato Brasileiro, o início do campeonato determina muito como ele vai terminar, né? Então, eu sei que um ano lá no Galo batemos na trave e foi por detalhe. Eu acho que com a experiência que a gente já teve lá, eu tenho certeza que não só dentro de campo, mas o vestiário conta muito, né? E aqui eu vi, pô, rapaziada, cara, o grupo é sensacional, o dia a dia é incrível, o dia a dia é leve, né? Pô, o Renato dentro de campo ali é como se fosse pai de todo mundo, né? Então eu tenho certeza que o grupo unido, o grupo focado, as coisas vão acontecer. André, também bem-vindo a Porto Alegre. Tu citou a questão de que no Campeonato Catarinense, Pedro Ercílio Luz chegou a jogar, jogou como segundo atacante e já foi questionado sobre a proximidade com o Soares, que é um grande nome do futebol mundial. Tu te enxerga jogando ao lado dele, de repente um pouquinho mais recuado, ou até pelo lado do campo em alguma necessidade? Se haver necessidade, sim. Posso, tanto que no começo da minha carreira, nos primeiros anos, eu joguei aberto pela esquerda. E nesse campeonato consegui fazer uma boa função ali de segundo atacante. Boa tarde, tudo bom? Primeiro pro Natan, tem uma questão também ao longo da tua carreira que tu, principalmente nos últimos anos, tem gols em jogos decisivos, né? Inclusive pelo Galo tem gol no rival do Grêmio, que é o Inter, mas também no Fluminense fez gols importantes contra o Flamengo, enfim. Te imagina também já sendo decisivo aqui no Grêmio, num ano importante de reconstrução, tem Copa do Brasil pela frente. O Grêmio no primeiro clássico do ano venceu, vai ter oportunidade já também em maio, um Grenal pelo Brasileirão. Você também te imagina sendo decisivo aqui no Grêmio. E para o André, bom, teu contrato é de empréstimo, né, até o final do ano, e tu falou que é a oportunidade da tua vida. Tu pensa assim, como digamos que é um tudo ou nada na tua carreira, assim, para de repente conseguir um contrato fixo pro restante dos próximos anos aqui no Grêmio? Olha, clássico se define muito nos detalhes, né? E sempre é um jogo à parte. Eu fico muito feliz de nos clássicos anteriores eu ter conseguido aí ajudar o time à vitória, mas para mim não é mais importante o gol não, mas para mim é mais importante a vitória do clube, né? Porque eu sou um jogador de grupo mesmo, eu gosto de chamar o grupo, de incentivar todo mundo. Isso daí é tanto no dia a dia quanto nos jogos, mas se tiver oportunidade eu tenho certeza que a gente vai ser feliz e eu vou fazer gol nos clássicos também aqui. Não é um tudo ou nada assim de chegar e fazer do jeito que for. Fazer tudo com calma e com a confiança que todos me passaram aqui. No dia a dia eu vou procurar fazer o meu trabalho e procurar demonstrar nos jogos a minha semana, o que eu venho fazendo no dia a dia para ajudar toda a equipe, que o que importa é isso. Todos vencerem, o Grêmio vencer. Natan, aqui. Cadê? André, Paulo, boa tarde. Beleza? Natan, sobre aquela... Eu quero insistir nessa questão da tua infância aqui no Grêmio, porque viralizou esse vídeo, tu falou da tua mãe gremista, falou um pouco dessa relação, mas queria entrar mais no contexto daquela foto que viralizou tua com a camisa do Grêmio, do próprio vídeo, né, de tu Sim. marcando gol e tal, o que era escolinha, o que era aquilo. Eu vim fazer um teste quando eu tinha 12 anos aqui, né? E desde pequenininha a mãe já me vestia de gremista também, então eu tenho carinho imenso pelo clube.
E eu vim aqui, eu não lembro quanto tempo que eu fiquei, mas fiz alguns jogos e tudo. E a gente optou por eu ficar no Atlético Paranaense porque era um pouco mais perto de casa, eu tinha ainda 13 anos, mas eu lembro até hoje que até o meu pai tinha comentado comigo, né, que eu falei pra ele que um dia eu queria voltar a jogar aqui. E graças a Deus hoje eu agradeço muito a minha família, agradeço ao clube também por ter concedido essa oportunidade para mim. E André, em relação ao também, clássico Grenal, não tem como, né, a gente não perguntar do Grenal para o jogador que está chegando, essa expectativa, os colegas falaram que tem Grenal em maio também. Como é que tá já na tua cabeça a expectativa por esse clássico? Obrigado. Expectativa, assim, expectativa é jogo a jogo, né? Até chegar o Grenal, tem muito jogo ainda, então vamos fazer o nosso trabalho nos jogos que estão vindo por aí. E quando chegar no Grenal, fazer o nosso melhor para a gente sair vencedor, né? Natan, André, boa tarde. Uma característica dessa nova diretoria nessa reconstrução do Grêmio depois da Série B, trazer jogadores inteligentes, tanto no seu posicionamento, quanto até em momentos certos na carreira, assim como tu, Natan. O que te fez, neste momento, aceitar o Grêmio? O que fez agora, nesse período, esse momento que o Grêmio está passando, aceitar esse novo desafio? E, André, conta para nós o bastidor, como que o Grêmio chegou em ti e tu meio que te surpreendeu, como tu disse agora há pouco, sobre aceitar essa proposta. Obrigado os dois. Eu fico muito feliz com a oportunidade, né, de estar vestindo uma camisa como essa. E como eu falei, quando surgiu a possibilidade de eu vir, eu falei, pai, não, é para lá que eu quero ir, né? E acabou atrasando um pouco por conta da gravidez da minha esposa e tudo. Mas isso daí já passou, estou focado 100% aqui, fico muito feliz. Minha família inteira já está vestindo azul. Eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano de vitórias. Assim, eu já estava procurando casa em um clube, em uma cidade lá em Santa Catarina, né? Que já estava meio que acertado. Aí quando eu estava em casa assim com meu pai estava lá em Tubarão, aí meu representante me mandou uma mensagem, falou, o Grêmio tá atrás de você. Eu meio que tomei um baque assim, eu falei, pô, legal, né? Mas, pô, fiquei naquela. E quando foi no domingo, meu representante falou, tá tudo certo, você vai viajar para Porto Alegre. Aí quando eu cheguei aqui mesmo no CT, que eu vi a rapaziada, que a ficha caiu na hora, assim, que eu tava realmente no Grêmio. Boa tarde, Natan, Paulo e André. Natan, eu gostaria de saber de ti, tu foste treinado pelo Sampaoli e pelo Diniz, que são técnicos bem singulares. Eu gostaria de saber de ti qual foi o fator que tu conseguiu aprender mais com eles, né? E em relação ao André, eu gostaria de saber, André, se tu tem algum referencial na carreira que tu te inspira, algum ídolo, principalmente na posição que tu joga, né? Obrigado. Olha, eu aprendi muito taticamente, né, com os dois. Inclusive, os dois pegavam bastante no meu pé, né? Mas isso daí foi muito bom para eu aprender e, cara, eu evoluí tanto como ser humano quanto como jogador, né? Primeiro o Sampaoli, com a passagem dele lá no Galo, foi um cara que, inclusive, foi lá que eu comecei essas loucuras de posição. Começava o jogo de volante, ia pra ponta, ia de centroavante, aí voltava de lateral, isso tudo durante um jogo. E ele sempre me cobrou muito, e o Diniz não foi diferente, né? Eu joguei com o Diniz lateral esquerdo também, é umas coisas assim que no momento do jogo você não entendia muito. Pô, eu de lateral esquerdo? Mas é uma coisa que, assim, que taticamente eu via que acontecia realmente, né? E com o estilo de jogo do Renato aqui, eu tenho certeza que, cara, as coisas vão fluir. Ele é um ídolo aqui, tanto pro clube quanto pra mim, né? Todo mundo conhece a história do Renato. Então eu tenho certeza que com o estilo de jogo do time eu vou me encaixar, eu tenho certeza disso. Então é continuar trabalhando, esperar as oportunidades e eu tenho certeza que vai dar certo. Um cara que eu me inspiro muito como foi citado, o Firmino. Mas assim, um que eu vejo que ganhou muita coisa, é um vencedor, é o Ronaldo Fenômeno. Que foi um grande jogador, para mim foi o melhor assim, de todos os tempos até agora. Boa tarde, Natan. Boa tarde, André. Boa tarde, Calef. Bom, vocês já tiveram aqui, já viram a final do Campeonato Gaúcho, fica essa expectativa da estreia. Vocês já estão
prontos fisicamente para vestir a camisa do Grêmio? Tem alguma data prevista para já estarem à disposição e serem relacionados pelo Renato? Eu lembro até hoje que quando eu tinha 12 anos, né, eu e meu pai chegamos aí em um jogo do Grêmio e já tinha sido lindo, mas o que aconteceu nessa final, 51 mil pessoas acho que tinha no estádio, né, 51, né, e, sentir a energia da torcida assim, como a gente acabou de chegar, é uma coisa incrível, sabe? Você vê o quanto eles amam o clube mesmo e a gente tem que dar o nosso melhor dentro de campo, cara. Não tem outra coisa para fazer, correr do começo ao fim do jogo com atenção e sempre buscar a vitória. E em questão física, cara, por mim, se quiser, quinta-feira eu já posso estar dentro do campo. Eu até comentei com o Renato, ele teve coletivo ontem, ele falou, pô, Natan, vai um pouco mais com calma, que você não precisa ficar correndo tanto assim. Mas eu sempre fui um jogador assim, eu não consigo dosar, né? Enquanto eu tô dentro de campo, eu quero tentar dar o meu melhor sempre. E eu tenho certeza que o Renato vai conseguir colher o melhor de mim. Pode repetir, por favor? Como é que está a expectativa para a estreia e se já está apto fisicamente a estar à disposição do Renato? Ou juridicamente também, né? Tá como o Natan falou, né? Se precisar, já pode... Quinta-feira a gente já pode entrar em campo. E expectativa mesmo para estrear em casa, porque vi a festa da torcida aqui no último sábado, uma torcida linda e fanática, e foi muito bonito de ver ali tanto elas cantando quanto o time jogando em campo, e se precisar quinta a gente está disponível aí. Obrigado, André, obrigado, Natan, obrigado, Paulo, obrigado pessoal. Galera. Amanhã Valeu.